Vamos continuar agora a correção dos exercícios do trabalho. Nós corrigimos até o exercício 18, agora vamos corrigir o exercício 19, da página 11. Ele diz: determine a medida em metros dos catetos de um triângulo isósceles, cuja medida da hipotenusa é 6 raiz quadrada de 2 metros. Bom, aqui ele está dizendo para você calcular as medidas de um triângulo, dos catetos de um triângulo isósceles. Bom, se ele está afirmando que ele quer os catetos, então é um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo, ele tem um ângulo de 90 graus, os dois lados ao lado desse ângulo de 90 graus são os catetos, e a hipotenusa é o lado que está de frente, e é também o maior lado. No nosso caso é 6 raiz quadrada de 2. Como ele diz que o triângulo é isósceles, significa que ele tem dois lados iguais e um diferente. Esses lados iguais, eles são os catetos. Bom, como eu não sei que valor que é, então eu escrevi como x. Um cateto é x, outro cateto é x. E nós vamos aqui aplicar a propriedade o teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Hipotenusa é 6 raiz quadrada de 2, elevado a 2, igual aos catetos, x ao quadrado mais x ao quadrado. Bom, 6 ao quadrado é 6 vezes 6, 36, vezes raiz quadrada de 2 elevado a 2, raiz quadrada de 4, igual 2x mais 2x, x ao quadrado mais x ao quadrado, aliás, 2x. Bom, eu vou repetir o 36, raiz quadrada de 4 é 2, então 36 vezes 2. E o 2, que está junto do raiz quadrada com x elevado ao 2, eu vou mudar ele do segundo membro para o primeiro, ele vai passar dividindo. Para ficar mais simples, eu cancelei os 2 que existem no numerador e no denominador, e vai sobrar apenas 36. Como nós não queremos o valor de x ao quadrado e sim de x, nós vamos transformar essa potência no primeiro membro em uma raiz. Então, vamos ficar com a raiz quadrada de 6, e que raiz quadrada de 6, de 36 é 6. Então, x é 6, os catetos valem 6 metros. Nosso próximo exercício, número 20, na página 11. Observe a figura abaixo e responda. Calcule o valor de y na figura. Eu vou calcular o valor de y e eu vou ver que tem duas retas transversais e 3 paralelas. Na primeira reta transversal, nós temos dois segmentos de reta que vamos formar uma proporção. 2y mais 2 está para 8. Assim como, vamos fazer o mesmo processo com a segunda reta transversal. 4y menos 12 está para 12. E agora que nós sabemos que segmentos de reta são proporcionais, vamos aplicar a propriedade fundamental da proporção. 8 vezes 4y, 32y, menos 8 vezes 12, 96, igual 12 vezes 2y, 24y, mais 12 vezes 2, 24. Agora que nós ficamos com a equação, vamos deixar no primeiro membro os termos que tem y. Vou repetir o 32y, e o 24y no segundo membro passa para o primeiro, subtraindo. Vou repetir o 24, e o 96, que está negativo no primeiro membro, vai passar positivo. 32y menos 24y, 8y, igual 24 mais 96, 120. Como o 8 está multiplicando, passa dividindo para o segundo membro. 120 dividido por 8, y é igual a 15. Nosso próximo exercício, número 21. Sabendo que A é paralelo com B, a reta A é paralela com a reta B, que é paralela com a reta C. Calcule o valor de A e B na figura. Dados: A mais B é igual a 27. Bom, nós vamos primeiro observar
que nós temos aqui uma proporção. A primeira, A e 4, B e 5. E nós temos uma outra proporção, a proporção de A mais B, que é 27, e de 4 mais 5, que é 9. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos pegar primeiro o lado A e vamos dividi-lo pelo total, que é a soma de A mais B. Então, vamos ficar com A está para 27. E vamos igualar com a segunda razão. 4, que é o correspondente do A, e o 9, que é a soma de 4 mais 5. E agora multiplicamos. A vezes 9, 9A, igual 27 vezes 4, 108. O 9 está multiplicando, passa para o segundo membro dividindo. 108 dividido por 9, A é igual a 12. Vamos fazer o mesmo processo agora com B. B está para 27, assim como 5 está para 9. 9 vezes B, 9B, é igual a 25 vezes 5, 27 vezes 5, 135. O 9 está multiplicando, passa dividindo. 135 dividido por 9 é igual a 15. Nosso próximo exercício, número 22, na página 12. O professor de matemática lançou o seguinte desafio aos seus alunos do 9º ano. Sabendo que as retas são paralelas e os comprimentos dos segmentos das transversais estão indicados na figura abaixo, calcule o valor de t em centímetros. Bom, na primeira reta transversal, nós temos t e 15. Escrevemos a primeira razão. Na segunda, nós temos 6 sobre 5, que é uma fração, sobre 3. E vamos aplicar a propriedade fundamental. Vamos multiplicar o 3 pelo t, 3t, e isso vai ser igual a 15 vezes 6 sobre 5. Bom, 3 vezes t continua sendo 3 vezes t. Você não pode mudar. Igual a 6 sobre 5 vezes 15, vou multiplicar o 15 por 6, é 90, e eu vou dividir o 90 por 18, por 5, que vai ser igual a 18. Ficamos, então, com 3t é igual a 18, o 3, ele está multiplicando o primeiro membro, passa para o segundo membro dividindo. 18 dividido por 3, t é igual a 6 centímetros. Nosso próximo exercício, número 23. Usando seus conhecimentos sobre o teorema de Tales, calcule o valor de x em centímetros nas seguintes figuras. Na seguinte figura abaixo. Bom, você tem duas retas transversais. Porém, nesse caso, o ponto de encontro delas está exatamente na nossa segunda reta paralela. Mesmo assim, eu consigo observar e fazer uma razão. A primeira reta, você tem o segmento x menos 3 e o segmento x menos 2. E na segunda reta, nós temos o segmento x e o x mais 2. Então, criamos duas razões e essas razões vão formar uma proporção. Se forma uma proporção, você pode calcular utilizando a propriedade fundamental da proporção. A multiplicação dos meios tem que ser igual à multiplicação dos extremos. Bom, eu escolho um lado e começo. Vou multiplicar o x pelo x vezes x ao quadrado, e vou multiplicar o x por menos 3, menos 3x. Agora eu vou fazer o mesmo processo com 2. 2 vezes x, 2 mais 2x, e 2 vezes menos 3, menos 6. Igual, faço o mesmo processo com os outros valores. X vezes x ao quadrado, x menos 2 vezes x, menos 2x. Agora que nós eliminamos as frações, nós vamos manter no primeiro membro todos os termos que têm x e nos segundos que não têm x. Bom, eu repeti
o x ao quadrado. E aqui, eu posso calcular menos 3x com mais 2x. Vai ser menos x. E eu posso repetir o menos 6, porque eu não posso fazer conta quando as letras são diferentes. Então, x ao quadrado só pode ser somado e subtraído com x ao quadrado. Termos que têm x só pode ser somados ou subtraídos com termos que têm x. E termos que não têm x, que nós chamamos de termo independente, só pode ser somado e subtraído com outros termos iguais. Como no segundo membro eu tenho dois termos e eles têm x, eu vou mudar eles para o primeiro para que eles possam ser calculados com os demais. Então, o x ao quadrado passa para o primeiro membro, menos x ao quadrado, e o menos 2x passa para o primeiro membro, mais 2x. Como nós tiramos os dois termos que havia no segundo membro, e agora não tem nada, então eu vou colocar igual a zero. Bom, eu posso somar e subtrair dois termos com x ao quadrado. Então, vou juntá-los. Eu tenho x ao quadrado. Eu tiro x ao quadrado, eu fico com zero. Então, eu posso cancelar. Agora, eu tenho 2x e eu tiro x, eu fico com 1x, ou simplesmente x. Já esse 6, como ele não pode fazer cálculo com ninguém no primeiro membro, eu mudo para o segundo membro e ele vai ficar positivo. Logo, o x é igual a 6 centímetros. Nós concluímos, então, a correção de todos os exercícios do primeiro trabalho do livro Matemática em Questão. Agora, nós vamos continuar a correção e nós vamos para os exercícios do trabalho 2, que também é do livro Matemática em Questão. O primeiro exercício é na página 4, número 4. Qual a forma fracionária da expressão 4 elevado a menos 5 elevado a 2? Bom, eu tenho uma base, essa base é um 4, e essa base tem dois expoentes, o menos 5 e o 2. Quando esses dois expoentes, quando você tem um expoente de um expoente, que o 4 tem expoente menos 5 e o 5 expoente 2, eu vou repetir a base, que é o 4, e vou multiplicar os expoentes, menos 5 vezes 2, que vai ser menos 10. Então, 4 elevado a menos 10. Eu agora preciso eliminar esse negativo do expoente. Sempre que o expoente fica negativo, eu elimino esse negativo fazendo uma inversão dessa fração. Porém, o 4 não é uma fração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma fração. Eu vou acrescentar um denominador para ele, e ele vai ficar com o denominador 1. Então, eu fiquei com a fração 4 sobre 1 elevado a menos 10. Agora, eu vou inverter. O 1 vai para o numerador, e o 4 elevado a menos 10 vai para o denominador. Porém, nesse caso agora, quando eu faço a inversão, eu troco o sinal do expoente, ele passa a ser positivo. Próximo exercício, número 5. Usando seus conhecimentos sobre potência com expoente fracionário, calcule o valor de x e y, em que x é igual a 4 elevado a 1 sobre 2 e y é igual a 4 elevado a 3 sobre 4. Eu preciso multiplicar o valor de x e de y. Então, eu preciso multiplicar 4 elevado a 1 sobre 2 por 4 elevado a 3 sobre 4. As bases são iguais, então eu vou repetir o 4 e vou somar os expoentes. Eu vou somar 1 sobre 2 mais 3 sobre 4. Como nós vamos somar, então o que eu vou fazer é observar que quando se soma a fração, eu preciso que os denominadores sejam iguais. Como não é, eu vou calcular o mínimo múltiplo comum de 2 e de 4. Divide por 2. 2 dividido por 2 é 1, 4 dividido por 2 é 2. Divide por 2, 1 já está dividido, 2 dividido por 2 é 1. 2 vezes 2, 4. Então, o denominador de 2 e de 4 é 4. Agora, eu vou preencher o numerador. Nós vamos dividir o 4 pelo 2, que vai ser 2, vezes 1, 2. Mais o 4 dividido por 4 é 1.
1 vezes 3, 3. E agora eu somo. 5. 3 mais 2 é 5, 5 sobre 4. Então, é 4 elevado a 5 sobre 4. Ou você pode escrever também na forma de uma raiz. Então, a raiz vai ser para a nossa base 4. O valor que era o numerador da fração, o 5, passa a ser o expoente do 4. E o 4, que era denominador da fração, passa a ser o expoente da raiz. Então, é raiz quarta de 4 elevado a 5. Nosso próximo exercício, número 6. Calcule o valor da seguinte expressão. Eu tenho x elevado a 3x menos 2 vezes 3 elevado a x menos 1 dividido por x elevado a 5 menos 3. Como no numerador você tem uma multiplicação e essa multiplicação tem duas bases iguais, então eu vou manter a base, que é o 3, e vou somar os expoentes. Então, eu vou somar 3x menos 2 mais x menos 1. 3x mais x, 4x, menos 2 menos 1, menos 3. Então, eu vou ficar com 3 elevado a 4x menos 3, dividido por x elevado a x menos 5. Se quando você multiplica bases iguais, você mantém a base e soma os expoentes, quando você divide bases iguais, você mantém a base e subtrai os expoentes. Então, eu vou manter o 3 e vou subtrair 4x menos 3 menos x menos 5. Vou repetir o primeiro membro, 4x menos 3, e agora nós vamos analisar o sinal. Eu tenho menos vezes mais, menos x, menos vezes menos, mais 5. 4x menos x, 3x. 5 menos 3, 2. Então, vai ficar 3 elevado a 3x mais 2. Próximo exercício é o número 10, na página 6. Na página 5. Bom, depois de várias pesquisas, Arthur resolveu comprar um computador de que tanto precisava. Escolheu o melhor entre as promoções que encontrou e pagou 5.000 no produto. Sabendo que a loja teve um lucro de R$400, qual o percentual de lucro da venda? Bom, se eu quero percentual de lucro de venda, eu vou pegar o valor desse lucro que foi a venda, dividir pelo valor total que ele tem e multiplicar por 100, porque aí nós vamos ter a resposta em porcentagem. O lucro dele foi de 400 da loja, dividido pelo total, que é o valor do computador, 5.000. E vamos multiplicar por 100. Quando você tem números que tem zero no final, você pode cancelar esses zeros para facilitar. Nesse caso, nós cancelamos os 2 zeros do 100 mais o zero do 1 zero do 400, 3 zeros no total, com os 3 zeros do 5.000. Quando você cancelar os 2 zeros do 100, vai ficar apenas 1. E quando você cancelar um zero do 400, vai ficar 40. 1 vezes 40, 40. Como eu cancelei os 3 zeros do 5.000, ficamos apenas com 5. 40 dividido por 5, 8. Quando você multiplica por 100%, você tem a resposta em porcentagem. Então, ele pergunta, qual o percentual de lucro da venda? O percentual de lucro da venda é de 8%. Pessoal, nessa aula de hoje, nós corrigimos as atividades 1 do livro Matemática em Questão e iniciamos a correção dos exercícios 2 da Matemática em Questão. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar corrigindo esses exercícios. Bons estudos para vocês!